Eu quero começar falando algo que é muito importante para você, muito importante para todos que estão aqui nos acompanhando. Certa feita uma moça falou assim para mim que o nome do filho dela era Lúcifer, porque quer dizer luz de fé. Só que ela não conhecia a história do título chamado Lúcifer, porque na verdade o nome Lúcifer não é o nome dado ao querubim que estava no céu, como muitos pensam. Lúcifer é um título que é o mesmo de estrela da manhã. E a Bíblia ela fala de estrela da manhã representando o diabo e fala de estrela da manhã representando Jesus. É um título. Assim como Deus tem um Deus com D minúsculo e tem um D com D maiúsculo, assim também é a palavra Lúcifer ou estrela da manhã. Aonde eu quero chegar? Aqui, preste atenção. E eu tenho visto algumas pessoas que têm gerado filhos, algumas mulheres que têm tido filhos, filhas, colocado o nome porque achou bonito, mas não se aprofundou no significado. E é sabido que cada nome tem um significado profético. Cada nome tem um significado e você precisa saber disso. Eu vou te dar um exemplo com base na Bíblia, com base na palavra de Deus. E um dos maiores exemplos, eu estava falando com o meu pastor, meu amigo Dácio aqui, que José, quando ele esteve no Egito, você conhece a história de José. E é sabido, meu pastor, que José, quando esteve no Egito, ele gera 2 filhos, Manassés e Efraim. E olha só que interessante, Manassés veio o primeiro, Efraim veio o segundo. E é sabido que quando Jacó, pai de José, vai abençoar, que José leva os 2 filhos para abençoar, para que o pai venha abençoar os 2, é sabido que José coloca Manassés, que era o primogênito, na frente, né, para que fosse primeiro abençoado, e Efraim atrás, para que segundo fosse abençoado. Só que a Bíblia nos conta, gente, que Jacó, ele coloca a mão dele primeiro, sabe quem? Em Efraim. Só que Efraim é o filho segundo de José. Quem tinha que receber a bênção da primogenitura não era Efraim, era Manassés. Mas por que Jacó colocou a mão primeiro, dando a bênção da primogenitura para Efraim? É onde vem o verdadeiro significado e é onde a gente quer chegar nesse tema de hoje. Por quê? Efraim, o que quer dizer Efraim? Prosperidade. O que quer dizer Manassés? Esquecimento. E está escrito, Gênesis 41, verso 51, que José escolheu o nome de Manassés porque Deus fez ele esquecer do sofrimento que ele passou no Egito. Então o nome Manassés, José escolheu esse nome profeticamente, revelando o que Deus fez, ele esquecer de todo o sofrimento que ele passou no Egito. E depois, quando ele tem Efraim, quando ele gera Efraim, ele coloca esse nome Efraim, porque o Senhor deu prosperidade para ele na terra do sofrimento. Então, olha só como é profético isso, meu pastor. Primeiro, ele coloca o nome Manassés. Deus me fez esquecer dos problemas. Depois que Deus fez ele esquecer dos problemas, das lutas, do sofrimento, Deus manda o Efraim, a prosperidade. E isso é tão profético que muita gente não sabe. Porque nenhuma prosperidade vem enquanto a gente estiver focado nos problemas. Nenhuma prosperidade vem, meu pastor, enquanto a gente estiver focado no sofrimento. Tem tanta gente que quer ser próspero, tem tanta gente que quer crescer, mas está focado aonde? No sofrimento. E a maior prova disso, pastor Marcelo, que Efraim, ele foi dado o nome de uma das 12 tribos, não é isso? Isso. Ou seja, um nome que se tornou muito poderoso. Demais. E como o senhor falou, muitas pessoas, elas querem alcançar a prosperidade. Né? As pessoas querem alcançar, porque quem não quer ser próspero, né? Quem não quer ter uma vida bem sucedida? Todos anseia por uma vida bem sucedida. Só que para que a pessoa possa alcançar essa vida bem sucedida, falando mediante a palavra de Deus, existe uma história, né? Sim. Existe uma caminhada, existe um porquê. Você vê, Manassés foi o esquecimento, não é isso? Ou seja, esqueceu todo o sofrimento. Aí depois veio o Efraim, a prosperidade. E você vê que quando José tocou em Efraim, ele determinou que dali sairia prosperidade. E saiu prosperidade. É muito forte isso. Aleluia. É tão forte porque
quando a pessoa ela tem uma vida com Deus, ela sabe que aquilo que ela profetiza, aquilo que ela determina, aquilo que ela coloca dentro do coração dela, ela sabe que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, porque a palavra de Deus é isso, né? O próprio Deus, a palavra diz lá no princípio que Deus trouxe à existência através da palavra aquilo que não existia. E José naquela hora ele creu, e é forte, e é tão forte que Efraim foi uma das 12 tribos, ou seja, um nome muito poderoso. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Quando se fala de Efraim, as pessoas já logo falam, para Efraim foi prosperidade. Isso. Foi um dos filhos de José que prosperou, glória, que fez a diferença. Então, aí que está a importância, como o pastor falou, de um nome. Porque um nome também tem um significado. Um nome faz toda a diferença. Filho de José, Efraim era filho de quem? De José. E quem era José, pastor? José foi um homem que prosperou também na terra do sofrimento. No lugar de sofrimento ele prosperou. Sabe o que me chama a atenção, meu pastor? É que tem pessoas aqui que estão nos assistindo agora, que está em uma terra de sofrimento. Verdade. E pede para que Deus tire a era dessa terra. E aí fala assim, Senhor, eu preciso sair desse lugar para mim ser feliz. Aí Deus pega nós dois, pastor. Um lá da Bahia, outro aqui de São Paulo. Da onde, meu pastor? De Bertioga. Bertioga. Para dizer que é na terra de sofrimento que Deus vai fazer o quê? Prosperidade. Prosperar. Ter prosperidade. Então, gente, é falar sobre nome. Hoje a gente está aqui para falar sobre o nome que é sobre todos os nomes. E qual é esse nome conhecido por nós? Jesus. Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas o nome dele é Yeshua. Sim, Yeshua, Hamashia, ok. Mas na nossa língua, gente, vamos ser sinceros, vamos ser simples. Não precisamos ser ignorantes. Na nossa língua, a gente chama ele de Jesus. E nós sabemos que Jesus é o nome sobre todos os nomes. E o que isso quer dizer, meu pastor? Que quando a gente tem esse nome, Jesus, olha só que interessante, meu pastor. Efraim representa prosperidade. Jesus representa prosperidade, salvação, vida eterna, vida com abundância, vida com bonança. Jesus é o nome que é sobre todos os nomes. Ou seja, é um nome completo. É completo. É aquilo que não te falta nada. Isso. E é tão forte isso aí, pastor Marcel, que olha como o senhor falou. O nome de Jesus é um nome que é próspero, é um nome que traz salvação, é um nome que traz felicidade. Verdade. Ou seja, é um nome completo. E às vezes é isso que tem faltado na vida de muitas pessoas agora. Verdade. Tem faltado esse nome. Ou seja, tem faltado Jesus na vida dela. E a palavra diz que Jesus, este nome, foi dado um poder e também uma autoridade sobre os céus. Aí diz sobre a terra, e eu vou além, até debaixo da terra. Verdade. Ou seja, o nome de Jesus é um nome poderoso, é um nome que tem poder, é um nome que tem pessoas, pastor Marcel, que infelizmente não zela por esse nome. Verdade. Eu costumo falar assim, para as pessoas, para os irmãos na igreja, que às vezes eu faço a pergunta, você tem um filho, não tem? E quando o seu filho, ele está lá na rua brincando, e se de repente o seu filho faz algo de errado lá na rua, às vezes ele ataca uma pedra, acerta o vidro lá de alguém, não sei, bate a bola no portão de alguém, as pessoas já logo falam assim, é o filho do fulano de tal. É assim mesmo. É ou não é? É desse jeito. É o filho do Joaquim ali da esquina, é o filho do Bertano ali, ó. Ou seja, o pai que não tem nada, que não está sabendo de nada. É que é falado. E assim também é as pessoas que não zelam pelo nome de Jesus. E, meu pastor, e é interessante, um grande amigo meu, o pastor Washington, estiver nos assistindo, Deus abençoe tua vida. Ele falou comigo uma vez algo interessante, que chegaram para ele e perguntaram assim, meu pastor,
O senhor é pastor de igreja, a sua igreja tem mais de 500 membros. Mas eu já vi membro da sua igreja ser preso, já vi membro de outra igreja ser preso, fumar maconha, se desviar. Olha só a resposta que ele deu para essa irmã e me chamou a atenção a resposta que ele deu. Qual foi a resposta? Minha amiga, a igreja é uma mãe. E a mãe ensina o filho no caminho que se deve andar, só que ela não obriga. A igreja ela ensina, ó, isso pode, isso não pode. Toda isso mãe pode. quer o melhor para o filho, né? Entendeu? Só que a igreja, ela ensina, mas ela não obriga ninguém a sair do mundo. Ela incentiva, ela corre atrás, ela busca, mas infelizmente nem todos querem dar ouvido, nem todos querem dar crédito. Talvez você que está nos assistindo se afastou, talvez você que está nos assistindo está fraco na fé. É por isso que Deus usa a igreja e nós somos a igreja. Para quê? Para provocar em você, para poder promover em você, pulsionar em você o desejo de voltar novamente a adorar esse Deus Todo-Poderoso, a fazer parte da igreja, a fazer parte do corpo de Cristo. Então a igreja é isso, gente. A igreja não obriga você a sair do mundo, mas ela luta para que você saia do mundo. E por que a igreja faz isso? Porque ela carrega o nome, que é sobre todos o nome de Jesus. E só para concluir, aí quando a pessoa ela não zela pelo nome de Jesus, as pessoas não levam o erro para aquela pessoa, mas logo quer culpar lá, ó. Diz que é filha de Jesus, diz que é da igreja. E talvez você que está acompanhando agora através aí do TikTok, você que irá te acompanhar depois, você também é uma pessoa que se encontra talvez triste, decepcionada, porque teve algo que te entristeceu. Talvez você diz assim, olha, eu até ia na igreja, eu até tinha uma vida com Deus, mas teve atitude de certas pessoas que fez que eu parasse, que eu me esfriasse, fez que eu olhasse para trás, fez que eu viesse parar no meio do caminho. Aí eu te faço uma pergunta: qual foi o dia que Jesus te decepcionou? Qual foi o dia que Jesus ele deixou de ouvir a sua súplica, a sua oração, o seu grito de socorro? Qual foi o dia que ele deixou de te envolver com o Espírito, com a presença dele? Porque a palavra diz no livro de Isaías que as mãos dele não estão encolhidas, estão estendidas, e nem os ouvidos dele está agravado, ou seja, tampado, surdo, para que ele possa ouvir. Mas às vezes a iniquidade, verdade, às vezes o erro, às vezes aquilo que não agrada, é verdade. Ou seja, não é Deus que deixa de ouvir, mas é a pessoa que deixa de ouvir a Deus. E Deus agora, Ele preparou esse momento, porque Ele está falando com você, para que você tome uma posição. Você tem um nome, Jesus colocou um nome sobre a sua vida, não é verdade? E este nome, não é um nome, me desculpa o que eu vou falar, mas é tão chato quando você vê alguém falar assim, ó, lá vai o Zé Droguinha, lá vai o Pingunço. É verdade ou não é? Lá vai aquele cara ali, é maior bandido, quer dizer. São nomes. São nomes. Que dão para muita gente. Para muitas pessoas. Muitas pessoas são vistas como nada. Muitas pessoas estão deixando o nome dela de lado, não estão zelando pelo nome que foi dado. Muitas pessoas estão descrentes. Você tem um nome, você tem que zelar por esse nome. Nome que Deus escolheu. O nome que Deus escolheu. E esse nome, o maior nome que você tem que zelar na sua vida, é o nome de Jesus que está aí dentro de você. Porque uma coisa é certa, pastor Maciel, Deus ele faz morada. Não é isso que a palavra diz, que ele bate, eis que estou à porta e bato. Se ouvir, olha, que se ouvir a minha voz, quer dizer, tem que ouvir. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Porque nós estamos sendo
poucas. E é interessante que esse bate, ele está falando, né? É a voz dele, eu estou falando. Eu estou falando. Mas nem todos estão me ouvindo. Aí diz, se abrir, entrarei. Olha que forte. Se abrir. Jesus, ele é tão bom que ele ainda pede permissão. Existe uma diferença. O diabo não. Ele já chega e já se diz, voltarei para minha casa. Ele já se titula dono da pessoa. Ele não pede permissão. Ele já entra e já destrói tudo. Né? Só faz sujeira. Aí Jesus disse, entrarei e cearei. Olha que forte isso aqui, ó. Cearei com ele. Cearei convosco. Deus tem o melhor para a sua vida. E o que é mais interessante, meu pastor, nessa passagem, é que o Senhor fala assim, e eu cearei com ele, e ele ceará comigo. O que é que Deus está dizendo? Eu vou cear com vocês aqui na terra, e vocês vão cear comigo no céu. Lá no céu, oh glória. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Aleluia. Compartilha aí. Isso. Manda Compartilha, um abraço, né? A Maria Edvige está sempre nos acompanhando. Maria? Também. Maria Edvige. Maria Edvige, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Está sempre nos acompanhando. Deus abençoe a todos aí que estão agora nos acompanhando e aqueles que irão te acompanhar. Isso, meus irmãos. Compartilha e viu o link, né? Isso, e viu o link. Coloca um coraçãozinho aí para que possa alcançar mais pessoas, mais vidas, assim como você está sendo alcançado agora. Clicando pelo na poder tela. de Deus, clica aí na tela, aperta um monte de vezes. Isso, que porque aí eu tenho ajuda. certeza, cada vez que você apertar aí, ó, Verdade. a Bíblia diz que aquele que abençoa também é abençoado. É abençoado. Você vai estar abençoando. O nosso intuito aqui, preste atenção, o nosso intuito não é crescer as redes sociais. Lógico que há uma necessidade de mais pessoas ser alcançadas, porque mais pessoas ser alcançadas, mais a palavra de Deus vai alcançar mais vida, mais pessoas. Verdade. Então, por isso que nós pedimos. Nós não estamos pedindo para você compartilhar, para você, porque nós não queremos ser celebridades de internet. Não, nós não somos celebridades de internet. Queremos levar a palavra. A palavra. O áudio tá bom aí, Maria? O áudio tá bom? Comenta aí, filha, se o áudio tá bom. A palavra que salva, né? Palavra que salva. A palavra que muda. Que liberta. Que é forte, você falou, se de repente a transmissão não tá boa aí, coloca no comentário, olha, tá baixo, não tô conseguindo ouvir, o fundo tá muito alto. Deixa eu ver. Áudio tá ótimo. Glória a Maria Deus. respondeu aqui. Isso. Glória a Deus. Não para ouvir bem. Meu pastor, é interessante que o senhor falou algo aqui. Olha só, Maria, que interessante. Sobre zelar pelo nome que Deus nos deu. Quando a gente está no mundo, a gente tem um nome. Por exemplo, há pessoas que no mundo tinham o nome de maconheiro. Há outro que quando estava no mundo tinha nome de cachaceiro. Tinha outro que quando estava no mundo tinha nome de caloteiro. Tinha uns que era pior. Tinha nome de mentiroso, prostituto e ainda por cima caloteiro. Aí você aceita Jesus, aleluia. Você larga todas essas práticas malditas, malignas, e aqueles que te chamavam de caloteiro, de mentiroso, aquele que te chamava de pessoa, de nomes ruins, nomes pesados, agora passa a te chamar de nova criatura. Aqueles que não davam nada, né? Agora passa a dar. Agora passa, olha lá, vai. Aquela pessoa ali é um homem de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Transformado. Ele mudou. Aí vem a pergunta. Como que a pessoa que tinha um nome lá no fundo de maconheiro, cachaceiro, agora tem um nome de liberto? Só que aí vem um porquê, liberto. Por quê? Por Jesus. O libertador, o poder que tem o nome do Senhor. Então, quando você aceita Jesus, você não é mais aquela pessoa do mundo, você é uma nova criatura. O seu nome muda. Porque você passa a ser filho, né? Filho de Deus. Passa a ser filho de Deus. Isso. Olha que forte. Deixa eu só ler os comentários. Você passa a ser filho. Eu vou... Sérgio Café. Tem uns irmãos pedindo oração aqui. Que Deus abençoe, tá bom? Sérgio Café, Gustavo Elton Lore e família. Alexandre Margotti e família, tá bom? Deus abençoe. A gente vai estar apresentando, tá bom, gente? Lissandro Margotti. Deus abençoe vocês. Gente, compartilha essa live aí, tá bom, gente? Compartilha, mais vidas precisam ser alcançadas através desta palavra, tá? Com certeza. Glória a Jesus. Então vai compartilhando, vai convidando mais pessoas para participar, porque
O nome de Jesus hoje quer mudar a história da sua vida. E vai mudar. E vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Olha, é tão forte que o senhor vê que... Sabe o que eu lembrei agora? Eu vou comer. Pode comer. Sabe que eu lembrei daquele coxa, aquele homem que estava mais... Aliás, perdão. Eu estou falando do homem que não viu. Era cego. E os fariseus foram até ele e queriam saber, porque Jesus havia curado ele num sábado. Isso. E o que me chama mais atenção nisso é lá no final, que quando pede para chamar os pais dele, e os pais dele falam assim, ó, eu vou dizer de uma forma assim para as pessoas entenderem melhor. E os pais dele dizem assim, ó, ele já é bem grandinho para responder por ele mesmo. Maior. Ele já é maior de idade. Foi assim mesmo. Né? Não há necessidade de eu falar, ele que fale por ele. Aí eles falaram, olha, esse Jesus, esse homem aí, Jesus que te curou, nós ficamos sabendo que ele é um enganador. Ele é um enganador. Aí aquele homem falou assim, olha, se ele era um enganador, se ele era um mentiroso, estou falando assim para a pessoa entender. Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu só sei que eu não enxergava e agora estou enxergando. Eu só sei disso. Ou seja, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. A pessoa, ela pode falar o que ela quiser. Ah, mas eu parei, eu não vou na igreja, porque as igrejas, você pode falar o que você quiser, mas você tem que reconhecer que sobre o nome de Jesus há um poder. Verdade. Porque se não tivesse um poder, você não teria conhecido ele. E se você conheceu ele, eu tenho certeza que alguma coisa você viu acontecer na sua vida. Eu tenho certeza disso. Desse jeito, meu pastor. É verdade ou não é, pastor Marcelo? Com certeza. Porque senão, quando falasse de Jesus, isso não despertaria a atenção dela. Quando se fala de Jesus, desperta a atenção. Mesmo que ela esteja triste, angustiada, mesmo que ela esteja, sabe, se sentindo... Não existe fé pequena. Isso eu falo. Isso é meu. Cada um tem a sua forma. Mas eu costumo falar que não existe fé pequena. E eu nunca falei. Eu já tive outros ministérios que tinha o costume de falar, se não for pela sua fé, pela minha fé. Eu não tenho esse costume. Porque você tem fé. E detalhe, por que não existe fé pequena? Porque a palavra diz que ainda que a fé seja tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanho do grão de mostarda, Desse é jeito. um dos menores grãos. Fica aí, Natália, vamos estar orando por você, viu? Um dos menores. Se você dá ordem para aquele monte, para que ele se lance sobre o mar, ele tem que obedecer. Obedecer. Tem um detalhe. Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. É tão interessante, meu pastor, quando a gente fala de nome, é que Deus, ele clareia a minha mente assim. A gente sabe que quando a gente está em um banco de espera, vamos citar aí uma porta de emprego. A gente precisa tanto de emprego, só que junto com a gente tem mais 100 pessoas, tem mais centenas de pessoas. Só que ali vai chamando por nome os que são contratados. Adriana, Natália, Maria, aí chama por nome. A nossa alegria é quando aparece o nosso nome. Nosso nome. Dá aquela alegria. Então, a gente fica tão alegre quando aparece o nosso nome. Em quê? Em uma entrevista de emprego. A gente fica tão alegre quando aparece o nosso nome em uma Minha Casa, Minha Vida. Quando ela presta um concurso público. E o nome dela sai. E o nome dela sai lá no edital, lá, que ela foi aprovada. A alegria que dá quando aparece nosso nome. Só que, gente, o que é que Deus quer falar com você nessa tarde? Já está falando. A nossa maior preocupação deve ser quando naquele grande dia, aleluia, meu pastor, naquele grande dia, o Senhor dizer, Adriana, Dácio Araújo, pastor, ele vai chamar nem por título, isso aqui é título, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, é título, ele vai chamar pelo nome. Eu costumo falar Maciel. Que isso é coisa dada pelo homem, porque o que vem de Deus é unção, né? Isso. Então, gente, o que o Senhor quer dizer para você nessa live, nessa transmissão, nesse podcast é isso.
O teu nome tem que ser zelado. E o teu nome só será zelado quando ele entrar naquele grande dia, no reino de Deus. Porque foi graças ao nome de Jesus que o teu nome hoje é nome. Porque o nosso nome não era nem nome. É verdade. Nós não tinha nem nome. Não tem aquele ditado, a pessoa fala assim, quem é fulano? Fulano tem nome. Quando fala fulano tem nome, quer dizer que fulano é alguém grande, não é? Por exemplo, você conhece a rede Casas Bahia? Os Casas Bahia tem nome. O senhor conhece a rede Pernambucana? Pernambucana tem nome. Você conhece a rede Macaxeira com abacaxi? Nunca nem vi falar. Por quê? Não tem nome. Aí quando fala, opa, fulano tem nome. O que é que Deus está dizendo? Você só tem nome enquanto tiver escrito no reino dos céus. Porque esses nomes que o pastor citou aqui, deu como exemplo, são nomes que, vamos falar no meio empresarial, Isso. São nomes que se destacaram, que fizeram a diferença. Verdade. Olha a importância do nome, né? Do nome fazer a diferença. E todo mundo que faz o seu nome chegar lá em cima é recompensado, sabia? Porque no concurso público, quando você passa entre os melhores, você tem opção de escolha, sabia? Sim, sim. Você pode escolher para onde você quer ir, aonde você quer trabalhar. Ou seja, o nome, a importância do seu nome está lá em cima. Privilégios. Privilégio. Quando José chegou no Egito, quem era José? José, a princípio, chegou como escravo, depois foi servir Potifar. Ou seja, José era um ninguém. E um menino novo. Depois passou a ser presidiário. Foi preso. Só má fama, só má nome. Olha, sabe o que eu fico pensando? José. Imagina o currículo de José. Se fosse dia de hoje, não conseguia emprego, não. Lugar nenhum. E tinha tudo para ele desistir. Tudo. Ele tinha tudo para achar que lá atrás o que Deus mostrou para ele não ia acontecer. Mas você vê que José, ele se preocupava pelo nome. Porque ele nunca deixou de zelar pelo nome do pai dele, Jacó. Ele zelava pelo nome dele. E você vê que quando Deus colocou José lá em cima, então José passou a ser o quê? Não mais aquele José, mas sim um governador. Mas mudaram o nome de José. Mas o maior intuito ali não era para o povo do Egito. Foram para os irmãos dele. E se a gente perguntar hoje qual era o nome de José lá do Egito, ninguém sabe. Mas se perguntar o nome dele no hebraico, no judaísmo, todo mundo sabe. José. É filho de Jacó, né? É filho de Jacó. Por quê? O mundo pode até tentar mudar o nosso nome, mas não muda. O mundo pode até exaltar o nosso nome aqui, permitido por Deus, e às vezes até abençoado por Deus. Mas o nosso nome mesmo, eles nunca vão conseguir mudar. Que é o nome que é Filho de Deus. Que é o nome conhecido como... Esse nome eu conheço. Ele é filho. E a maior importância, talvez, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, você está esquecendo do principal. Talvez você não se deu conta que o seu nome tem que estar escrito lá no livro da vida. Porque quando aquele livro se abrir aquele livro, não sei. Você já pensou? O seu nome não está ali? Porque a Bíblia diz, a palavra diz que todos serão julgados, do maior, menor, autoridades. Quando João ele fala que ele viu um grande trono branco, ali cuja viu um homem sentado, de branco, e ele fala cujos céus e a terra sumia da presença. Ele estava falando de tempo. Antigamente eles não tinham relógio. Eles sabiam da hora. O sol, o nascer do sol já é de manhã. O sol está muito forte, meio-dia, o sol está se pondo, vai escurecer. Mas nesse dia não tinha facilidade que tem hoje. Esse dia não vai ter hora, não. Esse dia todos serão julgados. E se seu nome não estiver ali?
E se seu nome não estiver naquele livro? Porque as pessoas hoje, elas estão deixando a salvação de lado. Elas estão deixando a vida dela com Deus de lado, não estão se preocupando com isso. Os sinais estão acontecendo. O noivo está vindo buscar a noiva, mas a noiva não está se preparando. As pessoas hoje não querem levar Jesus para o mundo. As pessoas hoje querem trazer o mundo para dentro da igreja. As pessoas hoje não querem mais fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade dela. As pessoas hoje só querem buscar Deus se acontecer alguma coisa na vida dela. Ou em troca de algo. Em troca de algo. Nunca busca Deus em troca de algo. Sabe, olha, quer dizer, como se fosse uma barganha. Ela quer barganhar com Deus. Ai, se Deus me curar dessa dor, eu juro que eu vou para a igreja. É assim mesmo. Se Jesus me dá isso, eu vou para a igreja. Quer dizer, você esquece que este nome já fez tudo que mais importante que havia de acontecer na sua vida. Tudo que você mais importante que um carro. Não estou dizendo que você não presta atenção, não estou querendo dizer que o Senhor e a senhora não tenha que ter uma vida abençoada, não é isso. Você tem que ter uma vida abençoada, porque isso já é uma promessa. A palavra diz que haverá uma diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: eu estou querendo te dizer que o mais importante ele fez foi suportar a cruz, foi suportar a humilhação, a rejeição. Ele suportou tudo isso, sabe por quê? Pela minha vida, pela sua vida. Jesus, ele suportou. Jesus de Nazaré. Jesus, ele suportou tudo para que hoje eu pudesse estar aqui junto com o pastor Maciel, para que hoje o Senhor e a senhora pudessem estar aí nos acompanhando através das redes sociais, não é isso? E vai ter testemunho, tá, gente? Vai ter testemunho, eu creio. Você já pode comentar aí, tá? Porque o que aconteceu, meu pastor? A gente estava programado para 3 horas. Observe que começou a faltar energia. Bem na hora da transmissão, eu falei, gente, sangue de Jesus tem poder. Coisa que eu mesmo nunca vi acontecer aqui. Também não, até fiquei... Então, eu fiquei surpreso, falei, Jesus, faltando energia, e faltava, vai cair o sinal da internet, tanto do Wi-Fi, tanto do celular. Sabe o que é isso, gente? O inimigo, ele não vai lutar se aquilo não vai fazer efeito. Com certeza. E eu sei que isso não foi Deus, tá? Eu sei que isso é só um empecilho para que a palavra de Deus não seja pregada para você, para que a palavra de Deus não isse até você. E isso é desde o princípio, desde o começo. Meu pastor, interessante que a gente está falando de nomes, tá? De nomes. E eu sei disso, e Deus já me mostrou no meu coração, fala no meu coração, eu sinto isso, que há pessoas aí nos assistindo, e que vai nos assistir, que pergunta assim, se o nome de Deus é tão grande, por que Ele permitiu tanta violência, tanta catástrofe? Por que Ele permite tantos seres humanos ruins? E por que Ele permite Satanás estar vivo até o dia de hoje? Por que Ele permite Satanás ser tão ruim e o próprio diabo tirar a mulher e o homem do paraíso? Preste atenção. Gente, Deus, Ele podia fazer todos nós adorar Ele, querendo ou não. Deus, Ele podia fazer a gente dizer santo, santo, santo é o teu nome, mesmo a gente não querendo. Só que Deus, Ele é amor. Quando a palavra de Deus fala que Ele é amor, que Ele é amoroso, não quer dizer que Ele é aquele estrupador, porque tem muitos homens que confundem amor com estrupo, com abuso.
E o que é estrupo? Obrigado que está curtindo aí, daqui eu estou vendo, tá bom? Isso aí, gente, clica na tela, ajuda muito no engajamento, tá, gente? Ajuda muito mesmo. Então, observe que tem muito abuso que pensa que é amor, mas é abuso. Por exemplo, quando a mulher, ela está cansada, está doente, e o homem fala, eu quero, e faz a mulher fazer aquilo que ela não quer para satisfazer ele, isso não é amor. Isso é abuso, é um estupro, porque intimidade forçada é estupro. E Deus, ele não é estrupador. Eu sei que a palavra é forte, mas você precisa saber disso. Ninguém aqui é criança. Deus, ele não é estrupador, ele é amor. E como Deus amoroso, ele não obriga a gente a glorificar o nome dele. Ele não obriga a gente a amar a ele. Ele não obriga a gente a servir a ele, morar com ele. Por isso que Deus, ele nos deu. Muitos conhecem como livre-arbítrio, mas você não vê em lugar nenhum da Bíblia a palavra livre-arbítrio. Você já viu, pastor? Aí a pessoa fala, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Não tem na Bíblia livre-arbítrio. Mas quando a gente fala livre-arbítrio, quer dizer o quê? Direito de escolha. Direito de escolha. Então, você tem direito de escolha. E era isso que Deus queria. O quê? A sua escolha. Ou você escolhe servir aos desejos da carne, aos desejos do inimigo da nossa alma, Satanás e o diabo, ou você escolhe, ou nós escolhemos viver os desejos de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, por que Deus permite tudo isso? Porque Ele não quer obrigar ninguém a servir a Ele. Ele quer que você serve a Ele por livre e espontânea vontade. Por isso que o homem foi expulso. Por quê? Deus, ele até permite você pecar, mas infelizmente o teu pecado, ele não permite entrar no seu coração, no trono dele, no céu, no paraíso. Então, meu amigo, minha amiga, Deus, ele quer que você sirva a ele por vontade e não por força. E você sabe disso, que a pior dor do inferno, você sabe disso, a pior dor do inferno não é o fogo queimando aonde nunca se apaga. A pior dor do inferno não é os demônios gritando junto com você, que até os demônios vão estar no lago de fogo. A maior tormenta do inferno não é as pessoas gritando e a mente pesando, meu Deus, eu estava na terra, eu tive chance. A pior dor do inferno, meu pastor Dácio, não é as pessoas lá dizendo, tá vendo, tu era crente, tá aqui, tá vendo, não quis ouvir o pastor. Não. A maior dor do inferno será a ausência de Deus. Guarde isso. E a maior alegria do céu não é a cidade que é como, tá, gente? Porque ouro é físico, é da terra. Quando João fala, e eu vi a cidade de ouro e cristal, ele está simbolizando o que é mais importante na terra, o que é mais lindo e tal. Então, para chamar a atenção, porque Paulo mesmo fala que não tem palavra para definir o céu, não tem palavra para definir o que ele ouviu. Então, se Paulo não tinha, acho que João ia até, meu amigo. Então, o que João está dizendo no Apocalipse é, o maior prêmio, a maior alegria da gente no céu não é aquela cidade linda, não é poder voar com os anjos, não é poder estar ali com nossa família que também aceitou a Jesus, se rendeu a Jesus, seguiu a Jesus. A nossa maior alegria é ter a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Pode falar, meu pastor. É muito forte, né? Não há nada mais importante do que isso. Nada. A salvação, né? Isso. Os céus. Quando o pastor fala assim, que nós não podemos ser pecadores, talvez tem pessoas que vai dizer assim, mas pastor, todo mundo é pecador, inclusive os senhores aí também é sim. Só que a palavra santo, ela significa separado. E quando nós conhecemos o santo dos santos, quando nós aceitamos o santo do santo, que é Jesus, que é o nosso Deus, então nós temos que também aprender a viver separado do pecado. Somos falhos, somos sujeitos a falhas, a cometer erros. E Deus, ele é tão bom que ele é misericordioso. Também não quero abusar da misericórdia. Tem pessoas que falam que abusa. Deus é misericordioso. Se eu fizer isso aqui hoje, ele vai me perdoar. Não. Olha, eu vou falar rapidinho testemunho aqui, posso? Sim. Permite? Eu estava vindo para uma reunião eclesiástica, uma reunião de pastores. E nós saímos de uma cidade chamada Avaré,
no interior de São Paulo. Talvez você que é de São Paulo conheça, talvez você que não é, não conheça. E essa cidade de Avaré até a capital, ela é muito longe. Ela está acima dos 200 quilômetros daqui da onde eu estou para lá. E nós saímos em torno de umas 15 para meia-noite, entramos num ônibus. Esse ônibus havia só pastores, missionários. E ali nós fechamos os olhos para descansar dentro do ônibus, que não era de costume, nós sempre vinha conversando. E quando foi em torno de 1 hora, assim, umas 15, faltando 10 minutos, esse ônibus bateu na traseira de um ônibus. Vou até ver, vou falando aqui, vou ver se eu acho até a foto para as pessoas ver o que eu estou falando, né? E bateu na traseira de um ônibus. E ali as pessoas se machucaram, eu me machuquei. A minha esposa levou 57 pontos na cabeça. Está viva hoje pela misericórdia de Deus. Mas infelizmente ali teve um casal de pastor Marcelo, que eles faleceram. Eles faleceram. Deus permitiu que, né? Porque tudo tem permissão de Deus, né? Por que eu estou te falando isso? Porque isso me levou a pensar comigo mesmo. Meu Deus, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Falam, eu vou aproveitar o mundo porque Jesus não vai vir agora. Elas ficam só imaginando que Jesus vai vir para ela quando o céu se abrir, né? A grande trombeta, ela vê os anjos, ela fica só imaginando isso. Assim mesmo. Mas ela esquece que se a vida dela terminar ali naquela hora, as oportunidades que ela tinha também terminam. Sim. E se naquela hora a vida da pessoa terminou, se ela não estava tendo uma vida com Deus, então a oportunidade que ela tinha para ela acabou. Verdade. Ou seja, Jesus veio para aquela pessoa naquela hora. Isso eu guardei comigo. Isso eu estou falando foi que eu comecei a pensar depois disso. Porque eu lembro que eu brinquei com o pastor e a esposa dele. E daqui a pouco, foi coisa de minutos, eu fui lá e estavam os dois sem vida. Eu falei, meu Deus. É triste, né? Triste, ninguém imaginava, ninguém esperava aquilo. E eu fiquei pensando, olha, eu vou confessar algo aqui. Confessar algo. Eu já confessei, mas eu vou confessar para vocês. Se eu tivesse morrido naquela hora, eu tinha perdido a minha salvação. Por quê, pastor? O senhor estava vivendo no pecado? Não. Mas eu estava com meu coração muito atribulado, triste. Por causa de homens. Por causa de homens, de coisas de homens. Eu estava muito triste. Eu confesso que eu estava muito distante de Deus. E isso corria o risco de eu perder a minha salvação. Verdade. Eu reconheci isso, sabe? Ou seja, Deus poupou a minha vida. Deus poupou a vida dos demais ali, para que todos tivessem uma oportunidade, como Deus está dando uma oportunidade agora para essa pessoa. Verdade. Deus está dando uma oportunidade. É só você lembrar. Lembra que o apóstolo Paulo ele fala lá no livro de Filipenses: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. A situação, ela é algo passageira. Hoje talvez você pode estar vivendo uma situação difícil, uma situação ruim, mas isso não quer dizer que essa situação vai ser para sempre. Ou seja, não existe nada que possa impedir de você estar na presença de Deus, de você entregar a sua vida para Deus, de você fazer a sua escolha. Não é verdade, pastor? Verdade, meu pastor. Verdade. Jesus, ele pode não voltar hoje, mas para muita gente ele já voltou hoje. E ainda vai voltar para muita gente. Eu vi no site que mostra as pessoas que morrem por segundo, por minuto,
e eu vi que só aqui no Brasil foi 150 mil pessoas. Pessoas mortas por drogas, pessoas com overdose, né? Pessoas no leito de hospital, pessoas com câncer, pessoas com AIDS. Olha a foto aí. Pode mostrar ali, meu pastor. Aqui minha esposa, quando ela... Olha como ela ficou. Minha esposa levou 57 pontos. E tem um depois aí também, né, meu pastor? E aqui eu, olha o pastor, como eu fiquei acidentado. Meu Deus. Gente, a gente pode aceitar agora, tá, gente? Os convites aí da live. Isso. Mas deixe seu comentário aí, tá bom? Suas perguntas. Gente, já estamos finalizando, mas a gente vai dar uma palavra, tá bom? Vocês viram como o pastor ficou e como que ele está hoje, o livramento que Deus deu, tá? Estou bem, estou forte. Tá musculoso. Tá musculoso, né? Glória a Deus. Eu não sou gordo, não, eu sou musculoso. Isso. E sem fazer academia, sem viu? fazer academia. Olha aí, Deus é bom. Meu pastor, para a gente finalizar, vamos deixar uma palavra de reflexão. Começa o senhor primeiro, aí eu termino. A gente vai deixar uma palavra de reflexão para quem está nos acompanhando e para quem vai nos acompanhar depois, nas gravações dessa live. Olha, Deus, eu queria frisar aqui, falar a respeito de Jó. Glória a Deus. Que me chama a atenção que Jó, a Bíblia já mostra que Satanás estava de olho, estava observando, porque foi isso que Deus falou para ele: tem observado o meu servo Jó? Porque Deus sabia que Satanás estava observando. Verdade. Por que eu estou te falando isso? Porque o diabo tem observado a vida de muitas pessoas. Muita gente. Infelizmente, ele tem tido oportunidade de entrar na vida e destruir a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão com a sua vida destruída. Muitas pessoas queriam ter a oportunidade que você está tendo agora de estar ouvindo a palavra de Deus, de você estar ouvindo algo que vai te dar força espiritualmente falando, algo que vai mostrar que você não está só nessa sua caminhada, nessa sua jornada, uma palavra que vai trazer vida, conforto, uma palavra que vai te dar direção. E Jó, ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos de uma só vez, perdeu os seus bens, perdeu tudo. A herança, tudo que ele tinha, ele perdeu. Jó ficou na sarjeta, ficou na pior, até a saúde perdeu. Tudo. Mas a palavra diz que Jó, ele era um homem íntegro. Íntegro vem de integral, né? Não se misturava. Saudável. Jó era um homem que se desviava da aparência, da presença do mal. Ou seja, Jó procurava fazer aquilo que agradava a Deus. Jó, ele perdeu tudo aos olhos humanos, ao ponto de ter úlceras, enfermidades, se coçar com caco de telha. Jó chegou numa situação que muitos deviam ter olhado para Jó e falado: ué, isso aí é Jó? Aquele homem próspero, olha aí como Jó está. Ele perdeu tudo aos olhos humanos, mas lá dentro ele não perdeu o principal, que era Deus. Porque eu quero encerrar aqui a minha participação falando disso. Talvez aos seus olhos você pode ter perdido tudo. Talvez o seu casamento foi perdido. Talvez você perdeu um filho às drogas. Talvez você está perdendo a sua saúde. Existe algo que você está perdendo na sua vida. E essa perca está fazendo você se desanimar de tudo. A esposa de Jó falou para ele: se eu fosse você, eu amaldiçoava esse teu Deus e depois morreria.
ela deu uma sugestão para que ele se suicidasse. Acabar com a vida dele. E essa é a sugestão, talvez, que o diabo está dando para muitas pessoas agora. E usando gente. E usando pessoas. Para ela desistir da vida dela. Mas Jó falou, nu. Eu saí nu, sem nada, do ventre da minha mãe. Eu saí, quando eu nasci eu não tinha nada. Tudo que eu tive, ele sabia que quem tinha dado para ele foi Deus. Deus permitiu que fosse tirado. Mas Jó lá dentro sabia que Deus também poderia devolver tudo. Deus poderia dar tudo de volta. E por causa da perseverança de Jó, por causa da confiança de Jó, porque Jó continuou, Jó orou pelos seus amigos, por todos. Deus fez que Jó tivesse tudo em dobro. Deus deu filhos para ele, mulheres lindas, meninas lindas, como a Bíblia diz, que não foi visto mulheres perfeitas como a filha de Jó. Deus deu prosperidade de volta a Jó. Deus deu tudo para ele. Sabe por quê? Porque ele nunca deixou Deus. Ele nunca desistiu de Deus, porque ele sabia que Deus nunca tinha desistido dele. Então, não desista de você, porque Deus não desistiu de você. Se ele tivesse desistido, ele não tinha feito você chegar até essa live. Se ele fez você chegar até essa live, se ele fez você estar aí acompanhando as redes sociais do pastor Maciel, Deus está mostrando que ele está contigo. E assim como ele mudou a história de Jó, hoje também ele está mudando a sua história no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é verdade, gente. Irmãos, para terminar, olha que a gente terminamos com a palavra exaltação, tá? E o tema desse podcast foi Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. E o nome Jesus, a gente que tem esse nome com a gente que serve a esse homem chamado Jesus Cristo, o final é sempre exaltação. Guarda isso. Você que segue a Jesus, você que pratica a lei de Cristo, você que obedece os seus mandamentos, você que é fiel ao Senhor Jesus. Varão, mas eu tenho falha. Pastor, mas eu tenho pecado. Deus sabe. Mas a palavra de Deus é: não desista desse nome, Jesus Cristo. Não desista desse nome, Jeová Direi, Jeová Adonai. Não desista desse nome, Yeshua HaMashiach. Porque você que perseverar até o fim, o final, graças a esse nome, Jesus Cristo, o fim será exaltação. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui nessa live. Que Deus abençoe cada um que nos acompanhou, tá bom? Maria, Deus abençoe. Jefferson, Isabel, todos os irmãos aí, que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar sempre nos acompanhando, tá bom, gente? E fique ligadinho, porque em breve vamos ter mais aí, né, meu pastor? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Marcel pela oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra através das redes sociais dele. Quero agradecer a todos os irmãos que até esse momento estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E eu creio que o nome de Deus será glorificado através do seu testemunho. Você vai testemunhar aí, em nome de Jesus, porque eu sei que Deus falou o seu coração. Muito obrigado. Eu que Deus agradeço, abençoe. E como o pastor falou, vai ter mais, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.